A Paula e o Rodrigo, eles viajaram, né? E eles pediram para fazer uma transmissão ao vivo, para eles conseguirem coisar. E eu não sei mexer em tecnologia, eu sou ruim nesse negócio, eu sou velho. Então, tentei fazer isso aqui de última hora, saí também tarde do meu trabalho, foi o que rolou. Me desculpa mesmo. Vocês... Alguém assistiu alguma coisa na semana passada? Sim. E aí, me fala, o que você viu? Eu vi a série. Ah, e aí, gostou? Gostei. Você viu até o final? Ainda não. Não? Ah, então você não viu o Inferno ainda. Mas não tem a série lá, não tem na Netflix, né? Na Netflix. Não tem, procurei. The Good Place. Esse aí tem. Ah, não, eu procurei o filme. O filme não. Chama, não sei. O filme não tem. Qual dos Os filmes? dois. Nem O Auto da Compadecida só tem no Globo. Não, esse aí tudo bem. São 8 vezes. Não, eu falo outro. Esse já tem decorado? Cara, esses dias eu reassisti e é muito bom. Continua sendo muito bom, muito Como é engraçado. que chama a série? A série chama The Good Place. Só que você falou que era rapidão, não é não? Era não? Ela não é de 20 minutos os episódios? Não sei. Ou tem episódios maiores? Tem. Bem, pode ser isso. Eu não acho. Eu acho ela muito divertida, cara. E daí ali, eu até não dei assim o gancho ali do The Good Place, porque acontece o seguinte a respeito do inferno, né? Não é que a gente tem várias imagens, por exemplo, o próprio Tolkien coloca o inferno como um lugar muito gelado, Sim. né? Um lugar que ao invés de um lugar que é muito cheio de fogo. E ali o inferno aparece como um sofrimento psicológico mesmo, um sofrimento da alma, do espírito. Eu acho muito legal que a série traz isso. Então quando chegar o inferno você me fala. Mas é divertida, é engraçada. Nossa. É bem engraçada a É série. muito legal, muito. E tem uns toques assim sobre comportamento, né? Isso, eles têm alguns conceitos de filosofia e tal, que é bem legal. Agora o Rick. O quê? Árvore da Vida. Você escutou? E aí, gostou? É bonito. Escutei também. É bonito aquilo, né? E lá eu passei bastante vergonha. Não sei se vocês notaram, cara, que tem aquela parte que a gente escutou junto, né? E a música começa a ficar, daí de repente a música dá uma baixada, assim, ó. Sim. E daí realmente é um cara diante de Deus falando misericórdia. Diante disso tudo, misericórdia. É muito bonito mesmo, né? Se você for lendo e vai lendo Sim. e vai escutando, você vai vendo que é isso mesmo. Toda a emoção tá lá nas notas. Sim. Vai te dando meio que um desespero, depois uma calmaria, você entra Isso meio pode ser É interessante você ver a arte, né, bem feita. Sim. O que ele pretendia ali, né? Mostrar para você a partir desse sentido, do escutar, né? E a partir também, para as pessoas daquela época do Mozart, esse cântico do Dies Irae, que é uma sequência que a liturgia se utiliza, né? Para rezar, o Requiem mesmo. A partir daquilo, a pessoa realmente entra num sentimento, é algo que move dentro, né? O Jordan Peterson fala que a música tem esse efeito na gente porque a música é feita em camadas, assim como a realidade é feita em camadas. Então é como se você realmente entrasse em contato com uma realidade, assim, e daí ela vai movendo os seus sentidos. Se você prestar atenção no que ele trouxe, você realmente mergulha, né? O filme é Árvore da Vida, esse não achei Não tinha na Netflix, então eles tiraram faz pouco. Puta, é um baita filmão. Esse tem um outro lugar, deixa eu ver. O Milagres eu já tinha assistido, né? Árvore da Vida, do né? Paraíso. Já tinha assistido. Viva a Vida é uma festa, eu não encontrei eles. Disney Pixar. É top. Você já viu? Bom, né? É muito bom. É muito bom. Eu viajei no México por causa desse filme aí. Olha. Foi pro México por causa desse filme. Fui lá na Festa de los Muertos, que é aquela festa lá do filme. Nossa! Eles ficam mesmo caracterizados. Eu me caracterizei. Sério? Tem foto minha de maquiagem, sim. Gente, que legal. Eu acho que Esse Viva da Vida é dos mexicanos, né? Isso. Já assisti com as crianças. É 10 pra caramba esse filme. 10 pra falar sobre morte. e É tal. o mesmo que é o mesmo do Festa no Céu, lá da mulher que tinha que escolher qual dos dois que ela era apaixonada. Ah, esse eu nunca vi. Que era a caveira mexicana contra o El Diabo. Ah, esse eu nunca vi. É o mesmo, depois você procura lá, é Festa no Céu. Agora a Árvore da Vida não tem. Esse filme é pra gente grande, hein? Nesse programinha meu aqui, você não tem, porque arrancaram da vida. Ó, esse filme é pra gente grande, a Árvore da Vida. Eu queria assistir. É bom, muito bom. Quero assistir. Bem, e agora a gente vai mudar de assunto, né? Vai sair dessa parte do catecismo e vai entrar numa segunda parte em que a gente vai tratar mesmo da celebração do mistério. Certo? Deixa eu pegar minha folhinha aqui para eu acompanhar, né? Para a gente ilustrar essa parte, né, da celebração do mistério,
eu quero ler com vocês o Evangelho da hemorroísa. Vocês lembram dessa história? Da hemorroísa? Uma moça que estava sangrando há muitos anos. Assim, Lembra dessa história? sei da história, mas não lembro o nome dela, mas Eu sabia que o nome dela era esse. E ela Não, hemorroísa não é o nome dela, né? Atrelado à enfermidade dela, uma hemorragia. Sim. Isso. E aí ela foi curada pegando nas vestes de Jesus, né? Ela foi curada pegando nas vestes de Jesus. Eu quero ler com vocês essa. Um negócio que eu assisti agora, não sei se terminei ele todo. The Chosen. Terminei ele todo agora. Na terceira, eu ia indicar ele hoje. Na terceira temporada conta a história dela, né? Conta a história Sim. dela na terceira. Ela aparece. O The Chosen, gente, é muito legal para essa mesma. Alguns já viram? Já. Aquilo é 10, cara. Porque ele vai. Às vezes no Evangelho o personagem aparece e ele logo desaparece, que é o caso da hemorroísa. Lá ele conta, tipo, cara, o sofrimento que ela já vinha passando. Sim. Ele encontrou uma história, né? Cristo encontra uma história que já estava Sim. acontecendo. De sofrimento, de humilhação, de sem sentido na vida. Ela estava apelando para qualquer coisa, né? A hemorroísa. Já tinha gastado todo o dinheiro. E quando tu lê o Evangelho, isso passa muito despercebido, né? Toda a história, Cristo encontra esta pessoa Sim. que tinha aquele sofrimento. É muito bonito ver ali no The Chosen isso acontecendo. Porque Jesus é os caras mais engraçados que tem. Ele é muito Piadista, bom, velho? né? Ele é muito bom, Ele é cara. muito piadista. Eu adoro aquilo lá, de verdade. Eu acho muito bom aquela. Eu acho, Mas que eu acho que eu consegui assistir só a primeira temporada, agora a segunda e a terceira ainda não. Então, se você entrar no Google e bater lá The Chosen, você vai baixar um aplicativo Da própria que produtora. tem, da própria Da produtora, Índia, que né? tem Isso. no cinema agora. É, mas E eu tem tenho os nem três, na né? Índia eu tô conseguindo. Então, eu assisti os três bloquearam, os tá? três, Ah. sei lá. Tem que entrar só. E agora vai vir um quarto, eu acho que vai vir um quarto. São 7 temporadas. 7 temporadas, eu É. acho. Isso. A gente vai ler esse evangelho porque na entrada do segundo capítulo aparece essa imagem aqui. Sim. Que é precisamente desse evangelho. Olha, ela está tocando o manto de Cristo, né? E a gente vai entender por que essa imagem está nesse momento da celebração cristã. Então, ali no Marcos 5, conta essa história. Vamos ouvir as palavras, que é importante a gente tirar alguns conceitos daqui. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe para ele: vês a multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique curada desse teu mal. Isto para nós é palavra de salvação. Olha que coisa interessante, né? Uma vez eu vi o Padre Léo contando essa história e realmente ela é muito... Jesus é piadista aqui. Porque está no meio de uma multidão de gente, Sim. ele sente uma força que sai dele e pergunta para os discípulos: escuta, quem me tocou? De repente você está de sacanagem, né? Quem te tocou, meu filho? Você não sabe? Pelo amor de Deus, está todo mundo te tocando. Como assim? Daí ele fala: não, porque eu senti que uma força saiu de mim, né? E daí a mulher vai lá e fala: não, fui eu que te toquei e eu me senti curada. E ele fala para ela: tua fé te salvou. Por que a gente lê esse evangelho, né, quando a gente pensa na celebração do mistério cristão? Na celebração do mistério em si, né? No evangelho há uma força que sai do corpo do Cristo e que cura a hemorroísa. É assim que ele fala: eu senti que uma força saiu de mim. E ela fala assim: essa força me curou. Do corpo de Cristo, que é a igreja, também sai uma força que chama sacramento. Os sacramentos é essa força que brota do corpo de Cristo e opera eficazmente a graça salvífica na vida de cada pessoa. Existe de fato essa força. O Dom Bernardo vai falar que, nas palestras dele lá, uma coisa interessante, né? Que a gente não se coloca na frente do Santíssima Eucaristia exposta
para fazer pensamentos tais, para não sei o que lá, não sei o que, fazer lucubrações, para discutir alguma questão. Não. A gente se coloca porque realmente sai uma força daquele sacramento. Né? Você provavelmente já escutou algum testemunho de alguém falando assim que se curou de alguma coisa a partir do toque do Senhor, do consumo do Senhor, né? de administrar mesmo a Eucaristia. Né? Até o Carlo Acutis, que é esse santo que está bem falado agora, né? Um jovenzinho, ele fez uma exposição lá, virtual, em que ele relatava todas as vezes em que houve um milagre da Eucaristia e ela se transformou de fato em carne. Né? Foi administrar ali a Eucaristia e, ou na boca ou na própria mão do sacerdote, aquilo se tornou carne mesmo. De verdade sai uma força do sacramento que opera e que dá a graça para a gente. Assim como os sacramentos são, portanto, os sacramentos da igreja continuam hoje as obras que Cristo cumprira durante sua vida terrestre. Os sacramentos são como que essas forças que saem do corpo de Cristo para curar as feridas do pecado e para nos dar a vida nova do Cristo. O sacramento, todos os sacramentos, lembra que o Marcos até já enumerou, né, os 7, é o modo que o Cristo instituiu para distribuir as graças que Ele nos conquistou ali no sacrifício dele. Então, sempre brota do sacrifício de cruz da Cristo certas graças. Agora, não sei se você já notou, se Cristo disse, né, Cristo morreu por todos nós para nos salvar do pecado, certo? Vocês já notaram que as coisas continuam como estão? Será que então não fomos salvos do pecado? Veja, eu me confesso e é um sacramento, e depois eu peco novamente. Eu faço pecados veniais, ministro a Eucaristia, né? Como a Eucaristia, tenho a Eucaristia, comungo com Cristo e volto a pecar. Por que isso acontece? Se Cristo morreu só uma vez para o perdão de todos os pecados e para a santificação de todos, por quê? De que maneira isso acontece? Né? Quando a religião judaica é uma religião de espera, eles esperavam o Messias. Deus escolheu os judeus, né, para ali encarnar o Verbo. É muito engraçado essa pedagogia de Deus, né? Porque Deus primeiro cria, coloca o homem lá, o homem peca. Aí Deus começa a se revelar para ele, então, eu vou restaurar então esse negócio que você desestruturou, né? Escolhe um cara, começa a fomentar um povo, começa a se revelar para esse povo e preparar esse povo para a vinda do verdadeiro sacrifício. Isso é interessante também. Todas as religiões, 100% delas, se utilizam de um sacrifício para fazer culto a Deus. Todas fazem. Eu estou lendo o Antigo Testamento agora e várias vezes eles falam de religiões vizinhas que sacrificavam bebês, sacrifício de bodes, o próprio candomblé faz sacrifício de cabritos, de bodes, todas as religiões fazem sacrifício. Já pensaram nisso? Por que um sacrifício? Eu me debati muito tempo na minha época de conversão com essa ideia. Por que raios, para fazer um culto divino, precisa rolar um sacrifício? Então, o judaísmo, Deus escolheu ali os judeus, né, e começou a prepará-los. Preparou aquele povo, porque naquele povo viria um Salvador. E ele falou para aquele povo que viria esse Salvador. E eles estavam esperando o tal do Cristo, o tal do Messias. Quando Cristo chegou, houve um problema. Ele entrou em conflito ali com os judeus. Por quê? Eles esperavam que viesse Cristo instaurar o reino de Deus, instaurar de vez o reino de Deus e acabar com o mal, destruir o mal. E a Jerusalém, né, que é a cidade santa dele, seria restaurada também. Naquele momento, os judeus sempre se lascou. A vida toda, o holocausto é só mais uma vez que os caras se lascaram, entendeu? A vida inteira eles se lascaram. E Deus tinha prometido para eles que eles iam voltar para Jerusalém e ia restaurar aquela cidade, que é a Jerusalém Santa. Eles esperavam isso. Então, quando veio Cristo e isso não aconteceu, opa, algo está errado. Então, os judeus hoje pensam exatamente isso. Olha, Cristo viria para restaurar o negócio, destruir o mal, e o mal continua aí. Sim. Como é que a gente resolve esse troço? Não sei se vocês lembram que na hora que foram pegar Cristo para prendê-lo, o Pedro tira a espada, né, e fala, agora nós vamos restaurar tudo isso aqui, e corta a orelha de um dos guardas do cara do templo. E daí Cristo fala, não,
não é dessa forma que a gente vai restaurar nada, e vai lá e devolve a orelha do cara. E Pedro fica completamente sem entender, porque eles esperavam realmente esse cara que ia restaurar esse tipo de situação, né, de status. E as coisas não mudaram. Para o próprio judeu foi uma confusão tremenda isso, sabe? O que eles não sabiam e não entendiam da revelação de Deus é que Cristo viria uma vez, mas viria também uma segunda vez. A gente falou sobre isso na última aula, né? Sim. Cristo veio e Cristo voltará para julgar a tudo. E então ele instaurará finalmente o que ele chama de reino de Deus. Na volta de Cristo vai ser o juízo final, aquilo que a gente chama de parousia. A gente falou sobre isso. Parousia, isto. E lá ele vai instaurar de vez esse reino que os judeus estavam esperando. Então ele veio uma primeira vez de maneira mais humilde, e cara, tá lá nas escrituras que ele viria de maneira humilde, que ele nasceria de uma virgem, que ele viria Nazaré. que ele nasceria em Belém, mas viria de um lugar pobre, tá lá. Então, só entrando nessa conversa, não te cortando, desculpa. Pode falar. Igual nessa conversa que eu tava com essa pessoa, e aí Parousia. foi a hora que eu Parousia. Foi a hora que eu parei de conversar. E eu acredito, e eu ainda não peguei para ler a Bíblia, ainda é uma das coisas que ainda vou fazer, começar a ler ela toda para entender, fazer o estudo dela. E foi a hora que a pessoa virou para mim e falou assim: eu vou te contar uma coisa que você vai ficar estarrecido e você vai sair dessa sua loucura que você está. Diz aí. Você sabe que veio 2 Cristos, né? E eu acho que eu falei, cara, você deve ter interpretado errado. Alguma coisa está errada nessa leitura. Porque nem quando eu não fazia nada, eu não sabia disso. Cara, eu acho que foi por aí, nessa passagem que você está falando aí, que ele deve ter interpretado 2 Cristos. Eu falei, cara, deve ter alguma coisa de errado aí. Então, aí, isso os judeus não tinham interpretado nas revelações. Cristo viria 2 vezes. Primeiramente de maneira humilde, e depois como o rei que ele falou que ele era. O Deus que ele falou que ele era. Na primeira vez tinham sinais. Lá estava escrito: os coxos vão andar. Ele fez isso. Fez coxo andar. Os cegos vão ver. Ele fez isso. Cego viu. Os sinais estavam lá, estava claro, mas faltava essa outra parte. Eles não esperavam que haveria essas 2 vindas. E há um tempo entre essas 2 vindas em que a graça acontece. Esse tempo é o tempo da igreja. Reparem nisso. Cristo morre, Cristo ressuscita, fica 40 dias com os discípulos. Muita coisa aconteceu ali, muita coisa ele ensinou, muita coisa ele continuou revelando para eles. E ele ascendeu na vista de todo mundo, estava todo mundo reunido, eles viram ele subir aos céus, viram isso acontecer. Há um silêncio de Deus nesse momento, até que vem e eles estavam esperando o Espírito Santo. O Cristo fala para eles, né? Eu vou, mas eu preciso ir, porque do Pai eu vou enviar o Espírito Santo. Comigo aqui isso não vai rolar. Isso é muito interessante. Cristo não deixou nada escrito. Não há um documento. Isso aqui não é um documento que Cristo escreveu. Cristo deixou 11 pessoas. Esse é o legado. 11 apóstolos. O legado de Cristo é a igreja fundada nos 11 apóstolos. Tudo isso que veio depois, a Bíblia, a tradição, tudo isso é depois, cara. É muito interessante isso, né? Para fundar uma religião, ele não escreveu nenhum documento. Igual a gente faz, né? Para abrir uma igreja, eu faço um documento, registro, não sei aonde, como você aposenta tudo. Não, ele não fez isso. Ele quis que pessoas fossem a base da igreja dele. Pessoas imperfeitas. Judas era imperfeito, assim como Pedro também era imperfeito. Pedro negou ele. Pedro é um cara bizarro, assim, que ele muitas vezes atropelou todo mundo, muitas vezes ele reclamou sem poder, muitas vezes ele deu com os pés pelas mãos, assim, conversando com Cristo, e Cristo batia muito no Pedro. Que coisa interessante, o chefe da nossa igreja é esse cara. E esse é o legado, essas pessoas. Quando Cristo sobe, então, ele inaugura esse novo tempo, que a gente chama de tempo da igreja. Esse é o tempo em que a igreja reina. A igreja que é o corpo de Cristo. A gente já conceitou isso aqui, né? Sim. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo atua sempre através do corpo de Cristo. Que é só um. Lembra que eu fiz a pirâmide? Que é só um. O pessoal do céu, o pessoal do purgatório e o pessoal da terra. Que é só um corpo. O que é economia sacramental? Eu vi na aula que o
Marcos falou sobre a economia da salvação. Economia, que nem ele explicou, né? Um plano, são ações de Deus atuando na salvação do homem. Também é muito da hora a gente pensar que Deus atua desde a eternidade, né? Para ele, gente, a nossa vida é um segundo. Tipo, você que viu 80 anos, parece longe para mas a partir de Deus, que está aqui desde antes de que o mundo é mundo, é poeira que passa, entendeu? Mais um Natal que passou, a tua vida inteira de 80 anos. Deus sempre olha a partir desse tipo de coisa de eternidade. Por isso que Ele prepara um povo, e tudo é muito lento, né? Ele prepara um povo, vem muitas e muitas gerações, aí nasce o Cristo. Aí tem os apóstolos, tem muitas e muitas e muitas e muitas gerações, aí vai vir o Cristo. Para Deus tudo isso é como se fosse um dia. Ele atua dessa forma, na vida inteira, né? em toda a família, em toda a igreja ele atua. A igreja, então, é este local onde o Espírito Santo atua. É onde o Espírito Santo se manifesta a partir da igreja. Economia sacramental, então, é o modo como a igreja trabalha essa graça. Que nem eu disse para vocês, como é que eu vou fazer para que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás atinja a mim, que estou aqui 2023 anos na frente? Através do que a gente chama de economia sacramental. É um instrumento da igreja para comunicar aquela graça. Cristo morreu uma vez por todas, mas instituiu isso que a gente chama de sacramento. Isso vem com Cristo, Ele instituiu. E os sacramentos comunicam aquela graça. Por que eu tenho que vir na missa todo domingo? Porque eu preciso, o termo técnico, filosófico do troço chama atualizar. Atualizar a graça na minha vida. E eu vou notando que atualizando, eu vou mudando. Cara, a minha vida é um sinal disso. Eu não era esse cara absolutamente que vinha todo domingo na missa. Eu era um cara que era cético ateu. Algo foi mudando e eu comecei a me expor cada vez mais a catequeses, a própria adoração sacramental, a própria participação à missa. Fui me expondo, isso foi me moldando. Há uma força que brota do sacramento. E é sobre isso que eu estou falando. É igual aquele pessoal, os narcóticos que ele vive um dia após o outro, né? Isto. Sempre quando você pensar na tua vida, enquanto tipo assim, porra, quando eu chego aqui e falo pra você, gente, não precisa ser santo, porque só santo que entra no céu. Não sei se você se sente completamente perdido, porra, eu tô lascado, velho. Porque. Mas hoje já tá bom. Aí amanhã você bicho, faz hoje de novo. A santidade é uma mulher de vida. Entendeu? Hoje, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Não se desespere, tenha paciência com você. Fiz até a reflexão, falei, tá fora. Aprendi dela. Eu entrei e falei, lembrei. Hoje você não me pega. Não. Eu coloquei esses dois conceitos aqui para a gente entender o que em comparação à economia da salvação, o que é a economia sacramental. Na economia da salvação, o Pai realiza o mistério da sua vontade, dando o seu Filho muito amado e o seu Espírito Santo para a salvação do mundo e para a glória do seu nome. Tal é o mistério de Cristo, revelado e realizado na história segundo um plano, uma disposição sabiamente ordenada, a que São Paulo chama a economia do mistério. Então Cristo realiza essa economia, né, esse plano do Pai para a salvação do homem, a partir do seu sacrifício da cruz. Ali ele realiza tudo isso. E a economia sacramental? No dia do Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a igreja foi manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério. Isso que eu estou falando. O sacramento é a dispensação daquilo, é a atualização daquele sacrifício. O tempo da igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica sua obra de salvação pela liturgia da sua igreja, até que ele venha. Durante este tempo da igreja, Cristo vive e age, agora na sua igreja e com ela, de um modo novo, próprio deste tempo novo. Age pelos sacramentos, e é a isso que chama economia sacramental. Então, essa ação de Cristo através dos sacramentos. Cristo age através dos sacramentos. Certo? Uma coisa que é muito interessante, né? Que eu já meditei bastante também. Na pessoa do Cristo, o eterno encontra o humano. Uma coisa que é finita. Houve um ponto na história de toda a humanidade, um pequeno ponto. Um homem em que o eterno tocou o tempo. Algo que está fora do tempo tocou o tempo. Algo que é divino tocou o humano. É uma unidade que nunca se teve notícia e jamais houve igual. O Cristo, a encarnação do Verbo.
algo que é muito grande tocou algo que é muito pequeno, e é um ponto de intersecção, é o Cristo. A gente vai dizer, acho que no credo que a gente reza aqui o Niceno Constantinopolitano, que é maiorzão, né? Que Cristo abre as portas do paraíso, porque existiu o eterno, existiu o finito, né? o material. Essas coisas se tocavam de maneira mais reflexa, mais espiritual mesmo, mais invisível. No Cristo isso toca de verdade, há um ponto de toque de verdade, assim, entre essas duas realidades. Então é como se fosse um ponto de conversão mesmo. Quando a gente fala do tempo, né, tipo, antes de Cristo e depois de Cristo, é porque ali realmente há um ponto de conversão na história humana, que só aconteceu uma vez e não vai acontecer de novo. Sim. Né? Um ponto de intersecção entre o divino e o humano. Há um Deus e o homem. Então, se hoje eu desejo acessar Deus, eu preciso acessar a partir deste ponto. Se eu quero que isso torne realidade na minha vida. Cristo é esse ponto que eu preciso buscar, essa intersecção. Se eu quero acessar o divino, vou acessar naquilo que mais próximo tocou da minha realidade, Cristo. Você consegue, antes de tudo, você fazer essa ligação do Cristo? Antes de tudo que você vai fazer? Você consegue ter esse acesso? Fazer essa ligação que eu preciso estar com Cristo? Não, ter esse acesso de falar assim, eu preciso fazer isso segundo a vontade de Cristo. Ou segundo Intercessão. não, segundo o exemplo dele. Aquela coisa que as pessoas falam, tipo assim, o que Cristo faria no meu lugar? Olha, em tudo, porque pra gente, né, vamos supor. A gente não vai chegar. Eu sou um cara muito Tem impulsivo. pessoas que conseguem, eu mesmo também, por isso que eu tô Não, mas essa pessoa é Cristo. Ó, vou te falar como eu faço, tá? Eu sou um cara muito impulsivo, muito. E ajo muitas vezes muito ansioso também, então eu faço muita coisa com pressa e sem pensar. Tudo isso acontece na minha meditação. Todo dia de manhã eu tenho 30 minutos que eu tenho contato com a palavra e eu medito. Penso no meu dia, penso nas minhas ações e reflito exatamente isso, cara. Eu fiz isso e não foi da hora. Eu acho que isso não faria dessa forma. A partir desse momento de reflexão, eu acesso aquilo que foi passado e tento projetar o futuro. Então, nesse momento da minha meditação é para isso: acessar o passado e projetar o futuro. Porque às vezes, é igual aquela coisa que eu estava falando semana passada, às vezes eu mesmo, né, o meu problema é de ser grosseiro, às vezes, no modo direto como eu falo, e no modo como eu me expresso também. Eu sempre falo bastante alto, né, então, às vezes parece grosseiro. Depois de muito pensar nisso e acessar isso e realmente falar, não, eu sou assim mesmo, eu consigo projetar o futuro daí. Quando eu penso em fazer, daí eu lembro. Entendeu? Por causa disso que eu plantei ali na meditação. Porque eu acho assim que nós, seres humanos, primeiro a gente faz, aí depois que a gente pensa, entendeu? A gente faz, aí depois a gente pensa, poxa, eu devia ter feito isso. Igual Jesus Cristo. É a coisa mais comum. Então. É por isso que a gente precisa tanto desses momentos de meditação, né? E pensar em si mesmo. Pô, aquele exercício necrológico que eu passei para vocês é uma coisa maravilhosa, de pensar assim, o que eu quero realmente da minha vida, sabe? Sim. Pensar em si mesmo Sim. Santa Teresa vai dizer que o caminho para você entrar no castelo, qual seja o castelo é a tua alma, é o autoconhecimento. É a porta do castelo, autoconhecimento. Saber quem você é. A humildade, vai dizer ela, que é a base de toda a sua santidade, é a verdade. Saber quem você é. Exatamente. A verdade a respeito de você. Eu sou isso mesmo. E é muito bonito, né, você assumir isso para você, que assim você foi feito, né? Sim. Assim você age, dessa forma você faz. E tu chegar para outra pessoa e falar, olha, eu sou isso mesmo. Na confissão, por exemplo. É isso que eu faço. Isso é um ponto de virada na vida de uma pessoa. Sim. Ter consciência disso, essa tomada de consciência. Bom, sendo o Cristo esse ponto de intersecção, a gente precisa dele. E onde está Cristo hoje? No corpo dele. A igreja. O corpo de Cristo é o sinal visível dele, a igreja. Ele é a cabeça, o corpo. Os sacramentos, então, é essa forma ordinária da gente, dentro da igreja, ter acesso ao Cristo. Ter contato com Cristo, esse ponto de intersecção com o Eterno. Agora, é sempre importante dizer, né, que é preciso uma disposição, um alargamento do coração. Eu preciso realmente estar disposto. Uma coisa, velho, é você entrar na fila da comunhão e estar disperso, entendeu?
Outra coisa é você estar na fila da comunhão e falar: Deus, olha, você quer saber a verdade? Eu não mereço estar aqui nesse lugar, bicho. Eu só preciso. Outra coisa, você vive o negócio de outra forma. É outra situação, entendeu? Quando você toma consciência de tudo isso que a gente conversa, entendeu? E vem para a celebração, cara. Outra coisa. Tu tá presente, né? Tu tá presente com a tua consciência, com a tua inteligência, tu sabe o que você tá fazendo. Eu fui no casamento sábado, tá? Inclusive eu tô podre hoje, gente. Assim, tô muito cansado. Talvez eu fale bastante asneira. E... Você comprou? Comi. E eu fui no casamento, e eu adoro ir em casamentos. Em Campo Grande tem bastante amigos de igreja, assim. E eu adoro ir em casamento de amigo de igreja. Porque quando você vê assim, o seu amigo, que você conhece, sabe das dores dele, e sabe que ele sabe o que ele está fazendo, sabe? Ele sabe que ele vai caminhar com aquele pai, que vai ser uma vez só, que aquilo que ele vai celebrar é um sacramento, entendeu? Que aquilo tem valor. Bicho, você vive de outra maneira. Então eu conheço a Carla, eu conheço o Pedro, eu sabia que eles, no momento que eles estavam naquela procissão ali, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E que eles queriam aquele troço, entendeu? E que eles estavam vivendo aquilo como a gente vive a comunhão quando fala isso. Deus, não é que eu... Aí que a gente entende por que se chora tanto em casamento. Exato, velho. Aí aquilo toca realmente teu coração com a verdade, sabe? Sim. É bonito demais, É velho. igual o batismo. Quando você vê uma pessoa adulta se batizando, Nossa. você fala, porra, essa pessoa sabe o que ela está fazendo, viu? Ela teve catequese, ela ouviu aquelas coisas todas. É bonito demais de ver, cara. Sim. Até porque ela mesma que responde, né? No batismo de criança, quem responde pela criança é o padrinho, e no batismo do adulto é ele mesmo que responde. Você quer isso, você renuncia, você quer, é ele mesmo, não, eu quero esse troço. É bonito demais. Eu assisti o batismo depois daqui. Foi diferente das outras vezes que eu assisti. É maravilhoso, é muito maravilhoso mesmo. Bom, e daí a gente começa a falar de liturgia. Você sabe o que é liturgia? Já ouviram essa palavra? Já, né? Não. Liturgia. A liturgia é o modo como o sacramento é vivido em comunidade. Então a igreja dispensa o sacramento é esse ponto que conecta a gente com o sacrifício de Cristo, e a igreja celebra o sacramento com a liturgia. Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Alguém já leu? Já. Já leu? Você lembra da história? É. O príncipe morava no mundo e está atrás de um amigo, né? Até que ele passa um monte de mundo lá e encontra uma raposa. E essa raposa ensina várias coisas para ele. A respeito de amizade. É um livro de filosofia, tá? Eu gosto muito de gente que detesta, né? Acha meio de criança e tal. O que é isso, se você quiser prestar? É bem da hora, assim, de refletir nele. Só que eu acho que nesse momento, Não tem tempo de ler. a raposa fala assim para ele. É bem pequenininho. É uma história de criança, você vai lendo assim. Aí depois quando você começa a meditar naquele troço, você fala, caramba. Tem um momento que a raposa fala assim para ele. Ele está falando assim, você pode ser minha amiga, né? Ela fala, não, um pouquinho, não é assim não. Um dia você vai chegar perto de mim e eu vou correr. Outro dia você vai chegar mais perto de mim e eu vou dar um passo para trás. Outro dia você vai chegar mais perto de mim e eu vou ter confiança. No quinto, no sexto dia você vai conseguir até passar a mão em mim. E daí ele fala para ele, nossa, eu preciso de tudo isso. Daí ela fala para ele, é preciso ter ritos. A raposa fala. Ele falou, mas como assim? Ele falou, olha, você sabe que eu gosto de ir lá pegar as galinhas dos caçadores, né? Sei que você gosta. E eu sei que tem uma festa dos caçadores que eles celebram a colheita, a caça de determinada coisa. Eu sei dessa festa e é o rito deles. Se eles estão nesse rito, eu posso acessar as galinhas, que eles não vão me pegar. É por isso que é preciso ter ritos. É interessante isso. É preciso ter ritos, fala para o Pequeno Príncipe. É preciso ter ritos. Quando você vai numa missa bem rezada, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre problemas litúrgicos. O que é a missa? Não sei se vocês têm noção disso. Ali é a atualização do sacrifício de Cristo. Quando tu entra na igreja para uma missa, tu está subindo o Calvário. Cristo vai ser sacrificado ali. Isso vai acontecer. Se você vai numa missa que as músicas, igual aquela música do Requiem, vai te preparando para aquele momento que o sacerdote finalmente vai levantar as espécies do pão e do vinho, que é o momento do sacrifício mesmo, é aquele momento que está sendo sacrificado ali. Se as músicas te preparam para isso, se a luz te prepara para isso, se há velas no altar, Chora igual. se aquilo te prepara visivelmente para a situação, é outra missa que tu vai assistir. Justamente. Entendeu?
Ou dizem, né, que o Padre Pio falava assim, bom, você faz na missa aquilo que as pessoas que estavam assistindo o sacrifício de Cristo ali no Gólgota faziam. Existiam pessoas batendo palma, existiam pessoas vaiando, existiam pessoas cometendo heresias, blasfemando, existiam diversos tipos de pessoas. Você, qual delas é? É você na missa. Então, é preciso ter ritos. É preciso que você venha no rito e ele te lembre o que aquilo significa. Aquilo é eficaz e significa algo. O ser humano tem essa coisa da necessidade visível, sabe? Aquilo significa e opera ao mesmo tempo. Mas isso que você falou é muito forte, né? De você ir na missa e sentir essa preparação. Isso mesmo, isso aí que você está falando mesmo, eu nunca tinha ouvido, eu ouvi agora a primeira vez. Eu, em Campo Grande, né, tive contato com esse padre Marcelo, até contar rapidinho essa história. E eu estava participando do grupo de jovens e eu queria fazer um momento de Eucaristia, com Eucaristia e tal. Eu fui pedir para ele, padre, eu queria que a gente vai ter uma reunião e tal. A menina que vai falar lá na frente, pediu para, no instante final assim, da mensagem dela, você entrar com Cristo sacramentado, o que você acha? Ele falou, de jeito nenhum, na minha paróquia você não vai fazer isso. Mas por quê? Filho, você acha que aqui é o quê? A gente gira em torno disso. Não é isso que vai girar em torno da mensagem da menina. Isso aqui tem valor. Ele não vai ser um anexo da mensagem da menina. Não vai chegar, se você quiser, eu exponho lá para vocês ficam o dia inteiro ao redor do coisa, não tem problema nenhum. Mas ele não vai ser um anexo da mensagem dela. Não vai entrar no final da mensagem dela, não vai. Cara, eu recebi isso, ele me deu isso como se fosse um carreirão mesmo, né? Ele falando não pra mim. Cara, eu saí de lá e falei, cara, esse cara realmente valoriza esse troço. Tipo, é grave. Para ele isso é grave. Isso mudou, me transformou um pouco o contato com o Padre Marcelo. E daí eu comecei a assistir as missas dele, né? Normalmente ele reza a missa nova, normal, e ele reza a missa antiga, né? Aquela que é de virada para costas, de costas para o povo e tal e tudo mais. Essa missa, quando você assiste ela, cara, não tem jeito, ainda que você não entenda nada, porque as orações são todas em latins, você fala, mano, algo de muito grave está acontecendo aqui. Algo de muito importante, por causa do som, assim, das músicas. Vocês já foram uma vez na Páscoa e tem aquele barulho daquela... É diferente. Sim. É um barulho de matraca, você já ouviu aquilo? É diferente. Tu ouve aquele troço, porque aquele troço toca no momento do sacrifício, né? Na Páscoa, quando Cristo morre. Tem aquilo bate no meu ouvido, assim, dói no coração. É diferente. Quando prepara assim. A liturgia serve para isso. Para te lembrar que isso está acontecendo. É igual, eu não sei se você chegou a assistir o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Pronto, assisti. Perfeito, um dos melhores já feito, né? Não é? Aquilo ali te dói, assim, você termina o filme e parece que você está passando por tudo aquilo ali junto. É muito doloroso. Isso. Eu me sinto mal quando eu assisto. Você vê, né, como o ser humano precisa do visível, né? Sim. Aquele filme surge na minha cabeça muitas e muitas vezes. Sim. Cenas daquele filme. Aquilo realmente inundou o meu imaginário, sabe, de coisa e tal, do sacrifício do Cristo. E daí você vê a importância de você ter uma liturgia bem preparada, né? Duas coisas fazem com que você viva bem esse negócio. Tem uma missa sem a liturgia? Não tem como. Só o padre. É preciso ritos. É a história da raposa. É preciso ritos. Porque daí você vai reconhecer, né? Se há um rito e se aquilo é mais ou menos estratificado, mais ou menos reconhecível, você vai reconhecer vindo aqui na Maronita, indo nessa missa do Padre Marcelo lá. Você vai reconhecer o Kyrie, você vai reconhecer o momento que ele faz a consagração, você vai reconhecer tudo. Porque há ritos. Há liturgia. A liturgia faz isso. E existe um rito completo e não, né? Em que sentido? Assim, Uma tô leitura. falando por mim aqui, não sei. Por exemplo, a missa celebrada no domingo aqui, não sei se ele tem o total dos ritos completo, assim, para dar essa sensação do que você vai em por exemplo, se for assistir uma missa lá no Vaticano. O problema da nossa liturgia aqui, especificamente, né, é que como é uma liturgia que é estrangeira e o pessoal aqui não tem a cultura, o pessoal da música não sabe tocar. Então eles tentam fazer analogia com o que eles tocam na missa normal, na missa ocidental, né? Isso vai ser sempre
Vai haver sempre um desarranjo. Não, pra mim já estava ótimo. Eu estou imaginando tudo isso que você está falando. Eu acho que tem um trem mais complexo, assim. Eu imagino que em outra. Assim, toda missa é maravilhosa, né? Sim. Do modo como ela é Eu estou falando construída. desses efeitos especiais. Agora, há lugares que têm estrutura melhor, né? Se você for na São Bento em São Paulo, eles têm um órgão maravilhoso, imenso, entendeu? Aquilo vai tocar. Véi, vai tremer tudo o teu banco até, entendeu? É outra coisa. Eu vou citar um exemplo. Esse dia eu fui na missa ali mesmo, na São José, e tudo na hora da comunhão. Aí eles tocaram uma música que falava mesmo, né, de você receber, aceitar Jesus, de você receber o corpo de Cristo. E a música me tocou tanto que eu não conseguia parar de chorar. Eu chorei o tempo inteiro, sabe? De emoção. Aquele dia a pessoa foi iluminada nesse instrumento da música. Eu com a missa daqui, aqui foi a missa que eu mais vamos dizer que mais me identifiquei, porque eu também não conhecia direito as outras. As outras eu ia pouco, em eventos especiais, em alguma coisa, acompanhar alguém, mas não era como eu vou hoje. Hoje eu sou... Eu quero que você faça essa experiência de ir numa missa. E nunca prestei atenção de ritos. Mormente, não sei se fora daqui, em outra igreja, em outra cidade, e notar. Você vai ver que a missa, quando eles começam a colocar um monte de coisa no meio, você vai ver, cara, isso aqui está desarranjado. Isso aqui não está levando para o sacrifício de Cristo. Tipo, não está me fazendo recordar, sabe? Não está me fazendo sentir o sacrifício. Vai numa missa dessa, você vai ver como é diferente. E daí tu vai entender a importância do rito e da liturgia. O rito daqui eu acho maravilhoso. É bonito mesmo. Eu acho muito piedoso. Eu vou queria te falar saber, porque... assim, eu queria saber se de tudo isso que você falou, se existia mais. Né? Por isso que eu falei completo e incompleto, entendeu? Não sei se dá para falar nesses termos, né, de completo e incompleto. Às vezes, dependendo por exemplo, durante a Mas semana... tem esses efeitos maiores, né? Que você falou que, por exemplo, na igreja de São Paulo lá vai ter um negócio que vai tremer, você vai, né? As luzes vão apagar, vão piscar. Mas uma coisa parecida assim. É igual você aproveitar sua deixa mesmo ontem, né? Ele estava fazendo, a gente veio na missa aqui, ele fez uma oração, né? Em aramaico. A coisa mais linda, deu um eco assim, as virais fecham os olhos. Pra mim, essa missa Jesus. Quando ele faz a consagração em aramaico, e eu começo a pensar que aquele som que está saindo da boca dele como falava. é o som que saiu da boca do Cristo, são aquelas palavras. Para mim é isso que eu não sou parâmetro de dizer se que essa é a melhor do que essa é a outra, mas do que o pouco que eu conheço e pouco que eu já vivi. Que, por exemplo, a gente... essa missa para mim é a missa mais... Velho, é por isso que existe tipo, a ordem franciscana, a ordem beneditina, cada um tem uma espiritualidade. Sim. E um carisma, né? Fantástico. Quando você acha o seu lugar dentro da igreja, velho, pronto, ali você casa, Isso que você casa, falou, casa. isso é uma coisa que eu tenho comigo, assim, e é isso daí. É você quando vem ele falar em aramaico e você escutar, e eu sempre falei, cara, era assim que Jesus falava. Foi a primeira coisa que eu pensei na primeira vez que eu vi aqui. Pronto, eu também. Eu falei, caramba, era assim que ele falava, porque eu não imaginava, não imaginava, só sabia que era um cabeludo, barbudo, pá, não sabia como ele falava. Boa noite, padre, como tá? Cadê o povo de Deus? Aqui, ó. Estamos todos aqui, ó. Tem uma tradição na nossa igreja, a verdade mais ortodoxa. Quando fazem missa pela alma de alguém, eles oferecem um pãozinho desse. R$2 pelo padre. Tá barato, então. Obrigado, É pãozinho do quê? Só experimentar para conhecer. Obrigada, Padre. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada. Pode já? Pode? Até eu vou tomar um pedaço. Tem mais ninguém aqui? Aí o Paulo e Rodrigo já perderam aqui o pãozinho do Jim. Vamos comer, tá? Bom, hoje é aniversário do vizinho, Helena. Eu vou ver onde vocês ficam. Se alguém quiser ficar. Tá bom, obrigado, Fábio. O tempo é diferente. Vamos ler lá sobre a liturgia. O que é? Originariamente, a palavra liturgia significa obra pública, serviço da parte do povo em favor do povo. Na tradição cristã, quer dizer que o povo de Deus toma parte na obra de Deus.
Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua na sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Então é através da liturgia que a igreja continua a obra da redenção de Cristo. Com razão se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo. Nela, mediante sinais sensíveis e no modo próprio de cada qual, significa-se e realiza-se a santificação dos homens, e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Jesus Cristo. Essa palavra culto público tem muito a ver com a liturgia. É o modo como ela faz o sacramento, né, de modo público, com a comunidade inteira reunida. Tem um livro do Dan Brown que chama... é o Código da Vinci, como é que é o nome do outro? Anjos e Demônios. Você já leram esse livro? Acho que não sei se no filme teve essa coisa do... No final se descobre que o cara era um cardeal, o assassino lá era um cardeal, e ele faz um discurso assim. Quando ele descobre, ele encontra o cara fazendo um discurso. E ele faz um discurso muito bonito que tocou meu coração na época. Eu ainda era descrente. Nessa época que eu li essas coisas eu era bastante descrente. Que ele fala que a igreja tem uma função, você chamar os seus filhos para a igreja, para assistir uma missa, para uma celebração litúrgica, tem a mesma função da família se reunir na casa da matriarca para almoçar. Essa coisa do estar junto, do celebrar junto, porque Cristo prometeu que Ele estaria junto quando 2 ou mais estivessem juntos. Você não, Zé, quando esses dias, tá? Cristo prometeu, quando 2 ou mais estiverem juntos em meu nome, lá eu estarei. Há na liturgia essa função também, como lá no almocinho na casa da avó. E ele faz esse discurso falando disso, é muito bonito esse discurso que ele faz. Embora haja um monte de heresia ali dentro, esse é muito da hora, tocou meu coração. Desculpa. Danilo. Estou lembrando o professor. Não, e eu coloquei justamente isso que a gente estava, acho que... Quantos ontem? Uns 5, Mas onde houver 2 ou mais, né? Em meu nome. Aí eu cheguei em casa, eu chorei. Quando eu entrei, já me senti assim, sabe? Me senti que lixo de ser humano que são. Uma paróquia desse tamanho, com um homem abençoado para pregar a palavra, numa missa, não vi ninguém. Ai, de manhã, tá. Muito louco, né? Mas eu Gente, sempre... Pô, eu contei pra vocês a história do Dr. Rodrigues, do Dr. Jorge Rodrigues. Vocês conhecem esse psiquiatra? Não. Ele contou uma história uma vez de como que ele começou a frequentar a missa todo dia. Diz que ele tinha discussão com um amigo dele protestante, né? Protestante muito inteligente, diz que metia nele, metia outro, metia nele, metia outro. Falando de sacramento. E daí diz que ele falou assim, então tá bom. Então eu acredito que há Cristo na Eucaristia. Por que você não vai lá todo dia? Cristo não é o teu Salvador? Por que você não vai lá todo dia? Diz que aquilo acabou a conversa dele. Por que eu não vou lá todo dia? E daí diz que assim ele começou a ir na missa todo dia. Louco, né? Se a gente colocar mesmo dessa, você está na igreja todo dia, porque o Cristo está lá. Você pode ir lá no sacramento, né? Ficar frente a frente com ele. É um processo. Hoje a gente estava conversando, eu viajei com o Marcos, né, com a Thalita, a gente estava conversando sobre isso. É preciso uma tomada de consciência, assim, que tudo isso que a gente aprende, discute aqui, vire personalidade mesmo. Né? E você finalmente sente com aquilo, você pensa com aquilo, é outra coisa. E igual o padre, ele estava sozinho, não tinha liturgia, Ele não tinha música, não tinha ninguém. Exato. Aí eu me senti tão mal, falei, nossa, que eu também já tô indo embora de quando eu falei com o Marco. Senão eu ia querer ajudar, queria fazer alguma coisa. Porque... Não é muito louco que Cadê o pessoal? Que Cristo se sacrifica todos os dias. Sim. E as pessoas não vêm. E eu ontem, a gente estava descendo para vir, eu falei pro meu esposo, vamos na missa da São Charbel, daí ele, vamos. Estava descendo, ela mandou mensagem, vamos na missa da São Charbel. Eu falei, tô descendo, tô passando aí. Foi coincidência? Não, aí eu falei, vou passar aí te pegar. Ela, pode vir, já tô descendo. Não, e a gente passou na frente de São José, mais que doido, lotada, a gente chega aqui quase sozinho. Doido, né? Muito louco. E te falo mais. E é falta de aí eu falei assim, informação. E aí nós escutamos ele rezando em Aramaico, parecia que Jesus estava falando. Isso. Te falo outra coisa. Há um ramo do judaísmo que fala que o mundo só se sustenta porque há 18 justos vivos.
Eu acho interessante essa ideia deles. Quando morre um desses justos, nasce um outro justo, e sempre é 18 justos. Mutatis mutandis, para a gente falar em termos de catolicismo. O mundo se sustenta porque todos os dias, todas as horas, Cristo se sacrifica de novo num altar. Isso aqui só está de pé por causa disso. A igreja só está de pé por causa disso. E a gente não vai. Entendeu? E aí Isso vontade- sustenta, é o sustentáculo da existência, entendeu? O mundo está de pé por causa disso. E a gente não vai. Louco, né? Pensar? Bem, então na liturgia a igreja celebra principalmente o mistério pascal, isso que eu estava falando para vocês. Sempre é apontando para o mistério pascal de Cristo, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. É na liturgia e por ela que há a comunicação dos frutos, né? Então como é que eu faço para pegar o fruto lá que brotou desse sacrifício e aplicar na minha vida? Participando do sacramento. Certo? Agora a gente vai ter propriedade para falar, vamos na missa domingo, porque é mistério pascal, gente. Exato, é o mistério pascal. Se você sabe que é isso, você vai à missa. É nada, é loucura. Nunca mais, né? Loucura do mundo, né? Loucura do mundo. Eu não quero falar muito, mas eu não quero voltar mais à missa. Não adianta você entrar nessa conversa, porque assim, eu também tinha essa concepção. Mas assim, as pessoas falam, e as outras igrejas? As outras igrejas, pelo que o Marco falou, as outras igrejas são de pessoas que achou que não estava certo daquele jeito e vou inventar a minha. E aí nasceu as outras. A única é essa. Não que as pessoas das outras não são religiosas, não vou julgar nisso. Mas são pessoas que falam assim, não, eu não quero assim, eu vou atrás, eu vou fazer assim, você quer vir comigo? Mas tudo isso já estava profetizado no Gênesis, né? Quando Cristo dá uma ordem e fala assim, não coma desse fruto, dessa árvore. Você tem o fruto da árvore da vida eterna. Sim. Você vai ter a vida eterna por esse fruto. Não coma desse. Qual ela quis comer? Pois é. Só que não podia. Aqui não podia. É um pecado fundamental. Você olhar para uma situação e falar, por que eu não posso? Esse é o pecado fundamental. É você querer legislar, né? Eu não acho que isso aí é errado. Para mim isso não faz sentido. Você já ouviu esse tipo de frase? Para mim isso não faz. Eu não acho que isso é errado. Sim. Porque a mentira foi contada tantas vezes que virou verdade. Entendeu? Esse é o fato. A mentira foi contada tantas vezes que virou verdade. Mas não pense que você não tem uma parcela de culpa nisso, né? Que vem desde fora. Com certeza. Há algo que vem desde dentro também, na dispensação. Fala. Sabe o quê? Pediram para dar essa de São Geraldo e vou ter aniversário do vizinho. Tá. E você sabe como fazer? Abre o portão até o fim, todo mundo sai, abre o portão até o fim, ele fecha sozinho. Tá. Deixa controle aqui. E como é que o senhor vai entrar? Ele tem outro. Então beleza. Pode ficar lá, quando todo mundo sair, abre até o fim. E sai correndo. Não, 45 segundos tem. E deixa o controle aqui, no banheiro, feminino. Tá? Vou deixar em cima do balcão aqui, tá? Aqui, perto da imersão. Tá ótimo, beleza. 45 minutos. Pode deixar. Obrigado, tá? Vamos correr aqui, porque eu acho que eu me alonguei um pouco demais nesse troço. A gente que está trabalhando. Isso aqui é importante, né? Deus é trino. Estudaram isso com Marcos ou não? Eu não vi nessa. Deus é trino. Trindade. Esse conceito? Bom. Há uma participação do Pai e do Filho e do Espírito Santo nesse negócio que a gente chama de liturgia, né? Primeiramente, o Pai, ele é fonte desse troço. Olha que coisa interessante. O que é uma bênção? Bem dizer alguma coisa. É você falar alguma coisa para o bem de alguma coisa, de uma pessoa. Então, se eu falo uma bênção para Beatriz, eu estou falando algo com a minha boca, pronunciando uma palavra para o bem da Beatriz. Certo? Muito bem. Cristo é o verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Ou seja, a bênção do Pai é o Filho. Ele é a palavra. Agora, para eu emanar um som, uma palavra, eu preciso de um sopro do ar, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro da bênção. Cristo é o verbo da bênção. Deus Pai é
o emissor da bênção, o Espírito Santo, o sopro da bênção. Certo? Então veja só. Todas as vezes que... esse é o princípio de tudo isso que a gente vai discutir agora, tá? Tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Desde o princípio até a consumação dos tempos, toda a obra de Deus é bênção. A criação é uma bênção de Deus. Cristo é a bênção por excelência, é a bênção maior. Mas a criação toda é uma bênção de Deus, desde o princípio. A lei, os profetas e os salmos, que entretecem a liturgia do povo eleito, se por um lado recordam essas bênçãos divinas, por outro respondem-lhes com as bênçãos de louvor e ação de graças. Veja, Deus vem e fala: eu te abençoo para o homem. O homem sempre faz resposta, ele nunca cria nada, ele sempre só responde. A fé é uma resposta, uma aderência a algo que já existe. Deus vem e fala: eu te abençoo. O homem, ouvindo um eu te abençoo, vai dizer para Deus: eu te bendigo. Vai retornar para ele essa bênção, em modo de louvor, em modo de glorificação, em modo de agradecimento. Nossa Senhora, não sei se vocês lembram dessa passagem, Nossa Senhora recebe o anúncio, aceita, né, conceber ali do Espírito Santo, ter o Cristo, e vai visitar a prima dela. No que ela vai visitar a prima dela e a voz de Nossa Senhora toca no ouvido da Isabel, João Batista remexe. Ali ele é santificado. João Batista que batizou. Isso. O primo do coisa que estava o primo de Cristo que estava na barriga da prima dela. Né? Ele remexe. Aquilo enche ela do Espírito. Olha só, a voz da Maria falando: oh, cheguei! Toca o ouvido dela, João Batista remexe. Ela se sente plena de um Espírito Santo e fala: meu Deus, a quem devo a honra de receber a mãe do meu Senhor. E é revelado ali para ela, né? Maria não falou nada, né? Maria falou: e aí, pessoal, cheguei. E aí a Isabel fala uma frase que é que é da oração de Nossa Senhora. Não, quem fala é... ela fala... Bendito é o fruto do teu ventre. Isso, é a frase da Isabel. Né? Mas eu acho muito engraçado ela falar isso. Tipo, de onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? Tipo, não é o Senhor que ela está falando. Está falando da mãe dele. De onde me vem a honra de receber a mãe dele? E daí, essa bendição, né, esse bendizer da Isabel toca o ouvido da Maria e ela bendiz a Deus. Ela faz esse movimento aqui, ó. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva, aquilo que a gente chama de Magnificat, que é um dos cânticos mais bonitos, né, que tem ali na Bíblia. E ela começa a louvar a Deus, porque Deus faz isso, Deus faz aquilo. Lucas 3, se eu não me engano. Está no Lucas. Lucas 2,37. Como que é o nome do canto? Magnificat. Lucas 1,46. Isto mesmo. Maria então disse: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E ela começa a fazer um monte de elogio, né, e glorificar a Deus. Tipo, eu sou a mãe do Senhor? Não. Eu tenho o Senhor que me fez mãe. Diferente, né? Um negócio diferente. Bom, enfim. Compreende-se então a dupla dimensão da liturgia cristã, como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com que o Pai nos glorifica. Então, a liturgia é essa resposta de amor que a igreja dá. Certo? De maneira ritual. Bom, tudo isso a gente pode fazer porque a gente acessa a Deus a partir do Cristo, a partir daquele ponto que o Eterno tocou matéria. Certo? Por que vocês acham que a gente pode chamar Deus de Pai? Sendo que Ele não é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Porque Ele é Pai de Jesus. Porque Ele é Pai de Jesus. E eu acesso Ele através do Cristo. Cristo veio e se colocou como irmão nosso. Agora eu posso rezar com Ele, Pai Nosso. Eu posso rezar Pai Nosso porque eu rezo com Ele. E antes de Cristo não tinha Pai Nosso? Não tinha Pai Nosso. Não, ele fez, falou: vamos rezar. Foi o modo como Ele ensinou a rezar. É isso mesmo. Chamou a turma para rezar isso aí. Então Cristo está glorificado.
está na glória com o Pai, né? Eu tomo parte nessa glória participando do seu corpo, que é a igreja. A igreja glorifica o Senhor através da liturgia, dos sacramentos. E como Cristo foi enviado por Deus, ele também enviou os apóstolos. Aquilo que eu estava falando mais cedo, né? Ele não deixou Bíblia, deixou nada, deixou gente, pessoas. Ele enviou os apóstolos. É interessante isso, que no final de Mateus, quando Cristo está ascendendo, né, ele deixa a missão da igreja ali para os apóstolos. Ele vai ascendendo e vai falando algumas coisas. E ele fala para eles, ensinai e batizai. Esse é o papel fundamental da igreja. Ensinar a palavra, transmitir a palavra, e batizar, transmitir os sacramentos. Ali na palavra do Cristo tem o sinal, façam os sacramentos. Há uma ordem dele, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é essa, transmissão da palavra e celebração dos sacramentos. Veja, assim como a palavra se fez carne no seio de uma virgem, assim ela também, a palavra vai se fazer carne no seio da mãe igreja, através dos sacramentos. A palavra se faz carne, a palavra se faz sacramento. Né? Sempre quando a gente for pensar essas coisas, gente, a gente precisa pensar na vida do Cristo. O modo como ele fez, a gente vai fazer. Porque a igreja entende que quando, antes mesmo, porque Cristo sabia de seu sacrifício, ele sabia o que faria, sabia o que era preciso, tanto que ele profetizou várias vezes, ele falou, eu vou morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Ele falou para os apóstolos. Ele sabia então do sacrifício, tudo que ele fez antes apontava para aquele sacrifício. E tudo que ele fez antes eram gestos salvíficos desde então. Ele estava ensinando com gestos também a fazer tal e tal coisa. Então, quando a igreja, por exemplo, vai na missa de Quinta-feira Santa e lava os pés das pessoas ali na tua frente, ela está fazendo algo que Cristo fez. Ser cristão é copiar Cristo. Certo? Isso é muito legal também. A unidade do corpo de Cristo, né? A liturgia que a gente celebra aqui com a igreja precisa estar em comunhão com a liturgia celeste. Quando a gente for para o céu, não sei se a gente falou sobre isso da última vez, né? Quando a gente estiver no céu, a gente vai fazer o quê? Estar de frente para Deus, louvá-lo, adorá-lo de maneira perfeita, gozar dele de maneira perfeita. A liturgia terrestre precisa ser um antegozo disso. Quando a gente reza uma missa, tem uma imagem muito bonita que eu botei aqui, ó. É um padre rezando uma missa. Aqui a igreja a igreja triunfante, militante, padecente. A igreja militante, nós, né, celebrando a missa, e a liturgia celeste também acontecendo. Na missa nova, na missa do Paulo VI, antes da gente cantar o Santo, Santo, Santo lá, Cristo fala, o padre fala assim, né? Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz. Ele está clamando que toda a liturgia, né, nós junto com os anjos, junto com os santos, todo mundo cante junto. Santo, 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 bendito, é o Senhor, Rei da terra e dos céus, né? Santo, Santo, Santo. Pô, não consigo, cara. É o que Precisamos vem da em melodia. nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, né? É isso que fala. Hosana nas alturas, ele fala. Alegria nas alturas, porque ele vem em nome do Senhor. Então, isso, exato, né? A gente se une aos anjos e aos santos cantando essa antífona, né? Muito da hora isso. Eu tenho certeza que eu vou assistir a missa de um modo diferente. Eu vou deixar uma tarefa para vocês, que a gente vai falar de missa na próxima coisa. Eu vou deixar uma tarefa para vocês, você vai curtir. E o Espírito Santo, no fim das contas, né? A missão do Espírito Santo na liturgia da igreja é preparar a Assembleia para o encontro com Cristo, lembrar e manifestar Cristo à fé da Assembleia, tornar presente e atualizar a obra salvífica de Cristo pelo seu poder transformante e fazer frutificar o dom da comunhão na igreja. O Espírito Santo prepara o caminho, é Ele que santifica, é Ele que vai te dar luzes, né, a respeito do que você vai celebrar. Então, por exemplo, quando você, digamos, tem uma inspiração, por exemplo, quando você alguma vez isso já aconteceu com vocês, que você tem uma quietude muito grande dentro do coração, assim, é o Espírito Santo que te prepara. Ele prepara então o caminho, Ele que santifica o caminho, e que é a graça santificante mesmo dentro do coração. É Ele que recorda sempre o mistério através da palavra.
É interessante isso, que a igreja compreende que na palavra de Deus, na Bíblia, há uma narração inspirada. É o Espírito Santo que escreveu. E se utilizou de homens. Interessante isso também, né? Sempre se utiliza de gente pecadora. Essa é a coisa mais bizarra, né? A respeito da igreja. É gente pecadora fazendo esse troço acontecer. É o que ele fala, né? Os 99 já estão guardados, eu quero correr atrás daquele. Daquele um. Pronto. E ele atualiza o mistério. Então, quando o celebrante vai, né, e coloca as mãos em cima ali do pão e do vinho, ele chama o Espírito Santo. E fala que vem o Espírito Santo, ele faz uma invocação do Espírito Santo antes de falar a palavra de consagração. Quando ele invoca o Espírito Santo, ali já está preparado, né? O corpo já não é mais corpo, o vinho já não é mais vinho. E daí quando ele levanta aquilo lá, aí é o sacrifício sendo oferecido para Deus Pai pelo perdão dos nossos pecados, né? Belíssimo isso. Vamos seguir. O mistério pascal nos sacramentos. Botei esse negócio aqui para a gente conseguir lembrar o nome. Vocês lembram o nome dos sacramentos? Batizado, casamento. Eucaristia, batizado. Batismo. Ó, Espírito Santo, foguinho, línguas de fogo. Pentecostes. Não, Isso, é o Pentecostes. Mas o nome do sacramento? comunhão, Crisma, crisma, eucaristia, Eucaristia, uma estola de padre. Parecido com esse outro aqui. Como é o nome desse? Casamento. Matrimônio. O outro que imprime caráter. Você casa ou você vira padre. Ordem. ordem, Sacramento da ordem. Aqui, esse aqui não está tão auto-evidente, né? O sacramento da penitência, da confissão a penitência da e da unção dos enfermos. confissão dos santos. Tá certinho. A 7. gente que não Né? estudou. A iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de... Me perdoe, meninas. Por que o Eucaristia é representado como Pentecoste? Ah, a gente vai falar sobre isso. Você aguarda um pouco aí quando a gente falar sobre o crisma? Você deve ter entendido. E vai ser bem bonito, porque vocês vão ter uma noção assim mais ou menos a respeito da simbologia do Pentecostes, sabe? O que vai acontecer com vocês também quando vocês fazem isso aqui. Semana passada chegou uma amiga minha lá em casa com os olhos desse tamanho e falou assim: a Marcela, eu sonhei com você, estou muito preocupada. Aí eu falei: por quê? O que houve? Tinha fogo do céu em cima de você. Ela falava assim: fogo, fogo. Aí eu fiquei arrepiada, falava assim: Gai Pentecoste, falar pra ela, tem coisa boa. Ela: não, amiga, era fogo. Eu falei: não, mas vinha do céu, eu não. É o crisma. Essas imagens você tirou porque E elas elas foram são querendo chorar, significativas porque assim eu ou feliz. você que... Ah, eu achei na internet isso aí, eu achei da hora pra lembrar os nomes. Pra você Me ela lembra ela muito. chegou a ficar assim. Claro que eu tô fazendo uma nova... fazendo uma arte, fazendo uma tatuagem. E essa nova tatuagem que eu vou fazer, que eu vou esse embaixo, vai ser religioso. Então pronto. Vou fazer toda, vou fazer Jesus, Nossa Senhora, tem algumas coisas que aí nós estamos montando lá, tem que caber tudo isso, sobre pro esse, 7 vestidos. Bota um crisma lá, pô. Já bota um crisma. Ou 7. Bom, voltando aqui aos sacramentos, né? Que nem eu estava falando para vocês, quando ele estava vivo, Cristo realizou gestos salvadores. Quando Cristo realiza uma coisa, ele realiza tanto operando mesmo, né, tipo, operando um milagre, como significando algo e fazendo catequese, querendo ensinar algo. E sempre, quando ele... É Deus mesmo movendo, né? Movendo o ar, movendo a pessoa, é Deus mesmo movendo. Quando ele faz esse gesto, é salvador. Qualquer gesto de Cristo é salvação, é bênção para a pessoa. Um gesto de Cristo é bênção. O sacramento é o gesto da igreja, do corpo do Cristo. Assim como Cristo fez gestos salvadores, a igreja replica os gestos salvadores do Cristo, tentando imitar o que ele fazia. Isso são os sacramentos. E é muito importante a gente falar isso, embora seja evidente, isso não é uma invenção da igreja. A igreja olhou para Cristo e o modo como ele fazia, entendeu aquilo como uma instituição. Por exemplo, quando ele ora para a Eucaristia, ele olhou para Cristo naquela Santa Ceia, que foi a última ceia. Quando a gente fala da Eucaristia, a gente vai falar sobre isso. Porque Cristo fala assim: eu ansiava
eu desejava mortalmente partilhar desta ceia com vocês. Havia um anseio dele, especificamente desta Páscoa, de partilhar com eles daquela jantar, Porque era que é quando ele instituiu a Eucaristia. Porque foi a última? Foi a última. Foi quando ele instituiu a Eucaristia. É bonito. Então a igreja olha para isso e tenta replicar. Para a igreja, é Cristo quem instituiu essas coisas. Ela não inventou isso. De uma forma ou de outra, ela foi sendo esclarecida, certo? Não, isso aqui fica melhor assim, ou Cristo fazia dessa forma, não daquela outra. Foi esclarecido. Houve uma purificação. Então, se alguém falar para você que, mas por que no começo? Cara, eles eram judeus. A gente vai falar sobre o domingo. Eles eram judeus, eles não celebravam o domingo, eles celebravam o sábado. Era isso que eles tinham aprendido, eles eram judeus. De uma hora para outra, os caras conheceram Cristo e mudou. Então, precisou haver uma purificação mesmo desse negócio, né? E é a revelação que vai se ecoando assim, né, através dos séculos. Bem, quem celebra os sacramentos? Toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. A Páscoa é o centro da igreja, sempre, sempre, sempre. A Páscoa é a celebração fundamental. Partilhando algumas ideias aqui com vocês, né? Quem celebra os sacramentos? Todos os batizados. Todos são convidados a celebrar, cada um à sua maneira, né? Não sei se vocês alguma vez já ouviram sobre as 3 funções de Cristo. Cristo era sacerdote, rei e profeta. E quando você entra para o corpo de Cristo, você também partilha dessas funções dele, de sacerdote, rei e profeta. Quando você vem então para o sacrifício da missa, você está sendo sacerdote ali também. Então, o catecismo vai dizer, né? O sacerdócio do padre, que chama sacerdócio ministerial, está a serviço do sacerdócio batismal, que é o sacerdócio do cara leigo, do cara que está apenas ali concelebrando, só assistindo a missa. Para falar de missa, né? Há um sacerdote oferente, que é o Cristo mesmo, que está operando naquele sacramento. Há um sacerdote ministro, que é o padre que está realizando aquele sacrifício de maneira visível, para que a gente veja, e de maneira sacramental, porque é real e há uma força que sai dali. Então há um sacerdote oferente, Cristo está ali se oferecendo. Há um sacerdote ministro, que está oferecendo de maneira sacramental. E há um sacerdote batismal, o leigo. O que eu estou fazendo na missa? Eu estou falando, Cristo, una-me a ti nesse sacrifício. Eu estou me oferecendo junto com Cristo. Olha, a minha oferta é muito pequena, Deus, mas me junta a você. Paulo vai dizer uma coisa bem bonita assim, a respeito do sacrifício de Cristo. Ele fala, completo na minha carne aquilo que falta ao sacrifício de Cristo, né? Por que falta alguma coisa ao sacrifício de Cristo? É óbvio que não. Mas porque ele está fazendo esse jogo. Junto com Cristo eu vou me oferecer. Eu quero estar do lado dele, entendeu? Assim como o Ligório vai falar, né, a respeito de Nossa Senhora. No altar da cruz havia 2 pessoas oferecendo aquele sacrifício. O Cristo e Maria. Maria oferecia o filho dela junto com ele. Da mesma maneira, se oferecendo. Eu ali na missa como Maria. Estou diante do Calvário. Estou diante da crucificação. E estou me oferecendo junto, né? Unindo o coração, aquela coisa, corações ao alto, unir os corações, Não, e ele falando agora dá todo sentido, né? Cruz, Jesus crucificado, dá todo sentido. Tudo está ligado na matriz, essa coisa toda. O sacramento, ele opera a salvação, né? A igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. É por isso que frequentar a missa dominical, faltar a missa dominical é pecado grave, porque isso é necessário para a salvação. É preciso ter este contato com Cristo através dos sacramentos, e a gente faz isso na igreja através dos sacramentos, né? E ele opera a salvação por quê? É importante a gente tirar isso da nossa cabeça para a gente não se perder numa conversa com o protestante, né? O protestante vai achar que sempre é a ação que vale. É o fato de eu levantar o cálice, de eu fazer tal e qual coisa, de eu distribuir o pão. Não é a ação que opera, não é a ação que
que tem força. O que tem força é o sacerdote oferente. É o Cristo que está ali que tem força. É Ele que dá força para aquela ação. Ele vem antes da ação. E é por isso que isso opera a salvação mesmo. Porque é o Cristo fazendo. Disse que o padre faz aquilo em persona Christi, né? Acho que o Marcos chegou a mencionar isso. Cara, pode ser o pior pecador. Pode ser que o padre nem esteja acreditando naquilo ali. Mas ele faz por causa do sacramento da ordem. Então é Cristo que faz, não é ele. É por isso que assim, toda essa discussão a respeito de tipo assim, mas os padres também são pecador, mas os padres faz isso, faz aquilo, faz. São humanos. Mas quem está ali não é ele fazendo. Ele está mostrando o que está sendo feito de maneira sensível. O que está por detrás daquilo lá é o próprio Cristo. Tem uma história até de um milagre eucarístico, de um cara, isso foi uma graça, né, muito grande de Deus para o padre. Ele estava com uma crise de fé muito grande naquela época e ele pediu para Deus uma graça. Deus, me ajuda a acreditar, né, na Eucaristia, que realmente é você. E no momento que ele levanta a hóstia, ela se transforma em carne e começa a pingar sangue assim no altar. Foi em Lanciano, lá na Itália, esse daí não é esse milagre. Milagre de... É o de Lanciano. É, tem vários, né? Vários milagres de Eucaristia. Esse foi em Lanciano, está lá exposto ainda. Uma carne de coração. Louco, né? Queria ver. Como é? Queria viver uns milagres desses. Pô, deve ser uma graça muito especial, né? Eu teve um livro muito importante para a minha conversão, né? Que é um livro que conta... Ele chama O Papa dos Milagres, né? Que é um testemunho de um jornalista que era ateu e que estava como correspondente da Alemanha no Vaticano na época de João Paulo II. E daí ele conta que Deus deu a graça uma vez de uma comitiva oriental que estava lá, não lembro se era libanesa, e o João Paulo II ministrou a hóstia, né, na boca da mulher, e na boca da mulher, na hora que ele tocou assim, transformou em carne. É um livro muito bom esse, gente, esse do João Paulo II, porque o cara vai contando assim que a igreja não gosta de milagre, né? Porque sempre é um problema. Todo mundo começa a investigar, a coisa toda, vira papel, vira notícia. Sempre é um problema o cardeal, entendeu? Né? E a igreja não gosta disso. E daí o Andrés começou a notar que algumas coisas aconteciam perto do João Paulo II. E ele era ateu, né? Começou a achar aquilo estranho, cara. Algumas coisas ele achava estranho e começou a investigar. Então ele ligava para os cardeal, daí os cardeal falavam assim, não aconteceu nada. Não, eu sei o que aconteceu, eu conversei com a pessoa, ele falava assim, tá bom, mas tem que prometer que você não vai publicar. E daí ele começa o livro dele falando assim, eu prometi para o Papa que eu não publicaria nenhuma das minhas investigações até a morte dele, mas agora ele morreu. E daí ele começa a relatar tudo que ele tinha investigado. É 10 esse livro, muito bom. Bom, enfim, e daí como celebrar, né, a liturgia? É interessante, né, que o Cristo se utilizou das coisas criadas, da próxima... Pô, olha como tudo está ligado, né? Deus cria as coisas a partir do seu verbo, Ele cria as coisas e Ele olha para a criação e fala, não, isso aqui é bom, isso aqui é muito bom. Cristo pega isso que Deus criou, a natureza mesmo das coisas, e transforma aquilo em sacramental, em sacramento, em sinais visíveis de uma outra coisa, que aponta para uma outra coisa, né? Você ter uma leitura simbólica da vida muda muito a sua vida. Você olhar e saber que isso significa isso, significa aquilo tem a sentido, né? Então, por exemplo, o batismo mesmo, né, que se utiliza da água, assim como Cristo se utilizou da água no batismo dele, ele afundou, né, com o corpo inteiro, a gente se utiliza da água também para batizar ali as crianças. Assim como Cristo tomou parte do... Olá, boa noite. Chegou para foto. O padre não está aí? Ele foi no aniversário. Ele foi informação de lá, mas você chegou com uma foto. Dá licença, desculpa. Sempre, mano, fica à vontade. E você se batizou com quantos anos? Ele já tinha 30, né? Por volta de 30 anos. Não foi como a gente faz, batizar os filhos de Maria, batizou. Não foi, porque ele se utilizou do batismo. Então, o batista estava batizando, né, nessa época. Isso não era um sacramento da antiga aliança, o batismo.
como funciona, né, a revelação e tal. Deus utilizou ali o Batista para essa coisa e Cristo escolheu esse momento para se manifestar também, né? A partir daquele momento começa a vida pública do Cristo, do batismo. E como eu disse, né, quando Cristo faz alguma coisa, ele faz operando e ensinando. Então a igreja olha para Cristo se batizando e fala, vamos batizar também. Para que aquilo seja exemplo, né? Seja aplicado. Isso, exato. Então se for um gesto salvífico, então a gente também vai aplicar como gesto salvífico sacramental. Como ele batizou com 30 anos, por que a gente batiza? Tá, eu sei que a gente batiza agora, né? Agora, a partir do momento que nascer, o mais rápido possível você batizar ele, a criança. E Cristo batizou com 30 anos, qual que é a explicação disso? Então, eu pulei essa parte, né? O João Batista o batismo do João Batista era um batismo de arrependimento. O que ele queria que aquilo lá? Mostrar de maneira sensível que você está se afogando, morrendo e ressurgindo. Não era um batismo sacramental, não tinha a força do Cristo. Não era um sacramento. Depois de Cristo, Era um ato que ele estava fazendo ali e que apontava para lá para frente, né? Então Cristo se utilizou daquele ato do Batista. O Batista foi um instrumento da graça ali. Então Cristo se utiliza daquele coisa para ensinar e para operar. E no final, como eu falei para vocês, né, no final do Evangelho de Mateus, ensinar e batizar. Ele disse. Então a gente vai utilizar aquele mesmo sinal do João Batista. Só que agora é um novo tempo, no tempo da igreja. E com esse sentido do filho, né? A partir do batismo eu me torno filho. Deixo de ser uma criatura amada para ser filho mesmo. E como morri com Cristo no batismo, eu posso dizer, Pai nosso que está no céu. Eu posso chamar Deus de Pai. Então Cristo se utiliza sempre das coisas criadas, né, para fazer a sua obra. Da mesma forma, a igreja vai sempre também se utilizar das coisas criadas, nos sacramentais. Então, voltando aqui para esse slide das coisas, né? Vai se utilizar da água, vai se utilizar do fogo. Na liturgia de Quinta-feira Santa você vai ver o fogo lá. Vai se utilizar do pão, que é pão mesmo. Vai se utilizar do vinho, que é vinho mesmo. Vai se utilizar da aliança, para até remeter essa coisa da aliança, né? A antiga aliança, a nova aliança, né? Vai se utilizar da estola, vai se utilizar então, de coisas criadas, que são sinais sensíveis. A igreja olha para o ser humano e olha para essa necessidade da sensibilidade. Cristo olhou para essa necessidade do ser humano, de olhar para as coisas, né? De mais ou menos senti-las, de ver sentido nas coisas. E daí que há alguns problemas, né? Em algumas adaptações litúrgicas. Por exemplo, se você vai numa igreja e tem uma vela de verdade, uma cera assim, e tu está olhando para aquela vela, e ela está balançando e você vê que ela está se consumindo, ela está acabando, aquilo vai acabar. É diferente de você chegar e olhar em cima do altar uma vela que é só aquele negócio balançando na luz. Você vê que há sentido em você ver o fogo pegando ali naquela cera e aquilo se consumindo. Pô, aquele Cristo se consumiu no altar. Ou eu queria me consumir igual essa vela, entendeu? Tipo, há um sinal sensível que você adapta na tua oração e tal, que não tem naquela vela balangando. Aqui tem alguns problemas, entendeu? Sempre quando a igreja reza a liturgia e quer fazer essas coisas, ela precisa utilizar desses sinais sensíveis. Desses símbolos que significam tal coisa. Tem uma música muito bonita do Padre Zé, que ele fala: como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Uma vela se consumindo dá essa visual, né, para você. Tipo, cara, que mais uma vela. Toda liturgia precisa disso. Precisa que seja o pão mesmo, precisa que seja o vinho mesmo. Entendeu? Precisa desse troço. Faz parte. E se você lê o Antigo Testamento, você vê como para Deus era importante dar algumas regras para a liturgia. Ele se revelava dando regras. Pô, ler o Levítico é infernal, gente, porque é páginas e páginas dele falando como ele queria o templo. Porque 10 metros para lá, 10 metros para cá, 15 metros para não sei aonde, 20 metros para não sei aonde. Veja só. Os 10 mandamentos, né, mesmo com Abraão, né? Também os 10 mandamentos é o filme? Não, a novela. A novela, esse ele pede para fazer o
tabernáculo. Ele tem um monte de instrução, né? Deus pedia tudo. Olha que isso, coisa assim, interessante. detalhe. Onde que eu escrevi isso? Ah, tá. Quando Deus toca o humano, ele toca realidades de tempo e de espaço e de matéria. E quando ele toca essas coisas são santificadas. O tempo é santificado. E de que forma que a igreja expressa isso? Porra, ela fez um ano litúrgico, entendeu? Tudo está estruturado. E está estruturado ao redor da Páscoa. Então tem a Páscoa lá, que você conta a partir do começo da primavera, lá no hemisfério norte, aí você conta a lua cheia, depois você conta o próximo domingo, Páscoa. A partir desse dia, 40 dias depois, Pentecoste, 40 dias depois, Ascensão, depois tem tal coisa. A partir desse coisa, ela montou, estruturou isso, valorizou isso, porque Deus também valorizou o tempo, estando no templo. E ela valoriza também a arquitetura do templo, a disposição do altar, o modo como a igreja é construída. Hoje, assim, as igrejas são bem mais feias, né, do que antigamente. Vocês já foram em uma igreja muito bonita? Muito bonita. Cara, se você for na igreja aqui do Gaudí, lá em Barcelona, a Sagrada Família, que está, sei lá, há 90 anos lá, mais de 100 anos que está construindo. Não, mas quando você tem. Quando você entra numa igreja que é bonita mesmo, e que ela te remete para essas coisas, aquilo que estava acontecendo no começo, né? Aquilo te remete para aquilo. Tu entra numa igreja que tem um pé direito enorme, assim, uma catedral. Pô, tu se sente desse tamanho, entendeu? Sim. Eu, perante Deus, sou desse tamanho. Isso ainda tá alto ainda. Então Deus valoriza essas coisas, porque Ele santificou também essas coisas. Então Ele valoriza o sensível e o tempo. Tudo isso foi santificado por Ele quando Ele tocou a nossa humanidade, a nossa vida mesmo, né? Não, dizem, eu não conheço, mas é uma coisa que ainda está nas minhas listas. Tem lá na Nossa Senhora Aparecida, que teve agora, o pessoal está indo para lá, como que chama lá? Basília, né? Basília. Minha mãe conhece, minha mãe fala assim, Cabral. Mas É um negócio que você chega a ser impactante. ela agora. Aparecida? É. O que eu acho ela feia, tá? Eu não acho ela bonita. Não conheço. Ela falou assim que então. Mas a antiga é mais bonita. A arquitetura antiga é mais bonita. A arquitetura antiga, você sente muito mais assim. Mas, cara, a hora que tu passa, agora eu vou te falar uma coisa: a experiência de você passar ali na frente de Nossa Senhora Aparecida, sabendo da história dela, é outra. Não, a mãe ela fala assim que eu não sei, eu quis interagir em relação de ser belo, porque é gigantesco. É gigantesco. Eu imaginei que assim, mas o que a mãe passa pra mim é assim, Cabral, parece que é um lugar mágico que você passa. Você chega num lugar diferente, é uma atmosfera totalmente diferente. Cara, mas pra você ver, né, a sua experiência, pra mim é assim, a experiência muda quando eu sei onde eu tô indo. Eu conhecia a história de Aparecida, eu já tinha lido sobre ela quando eu fui lá. Então quando eu passei na frente da imagem, veio tudo aquilo veio à tona, entendeu? Nossa, quando você chega na frente. Quando eu fui, eu fiz a peregrinação lá pro México e passei na Guadalupe. Velho, é muita gente passando, muita gente. E lá não é igual na Aparecida, né, que você vai andando, são umas esteiras assim, ó. Velho, gente passando, de quanto é jeito, ajoelhada, fazendo penitência, gente, tudo quanto é jeito. Cara, eu passei do lado, cara, não acredito, isso aqui é inacreditável. E daí você já tinha lido estudos sobre aquele troço, né, que o negócio parece que não está impregnado no... É isso que eu ia falar, essa de Guadalupe é da vela lá, porque a vela ela sai aquele fumacinha preta, aquilo lá pregna no vidro. Tá lá zero. É impressionante. Nem passa pano. É impressionante, assim, quando você tem contato com a realidade e você conhece. Por isso que é importante conhecer e pesquisar e coisar. Então, o Cristo pegou... Lembra que eu falei para vocês, né? No Antigo Testamento, ele escolheu um povo e foi preparando esse povo. Por que ele preparou? Muita coisa que a gente se utiliza hoje de símbolo, de objetos litúrgicos, são dos judeus. Se você for numa celebração de Páscoa judaica, você vai ficar impressionado de como parece com uma missa e de como muitas das coisas que você vai ouvir ali e ver aponta para a missa e para o sacrifício do Cristo.
Tem um momento muito legal na celebração da Páscoa judaica, que é em que eles rezam o Salmo 50. E o Salmo 50 fala que Cristo me abençoa e o cálice transborda. É um cálice normal, né? E embaixo tem uma bacia assim, e ele vai virando o vinho até aquilo transbordar, e transborda a bacia também. Bicho, você olhando aquela cena, você fala, caraca, velho, é o sangue deles jorrando, entendeu? E jorrando para a eternidade, assim, superabundando a graça ali do sangue mesmo. Quando você tem contato com isso, sabendo de tudo isso, pô, você fala, cara, tava preparando mesmo, hein, Cristo? Fez bem feito o negócio. Tu fez bem feito esse negócio aí. Foi bem feito. Ele é o cara. É o cara. E por fim, né, quando celebrar? Quando que é o dia por excelência, né? Que a igreja cristã valoriza o domingo. Dando uma rápida explicação aqui, né? No começo eles não faziam isso no domingo, faziam mesmo no sábado. Tem até a briga, acho que com a igreja adventista, né? Que faz no sábado ainda, porque os judeus faziam no sábado, não sei o que lá. Mais uma vez, né? Eles eram judeus. Então, sábado eles estavam na sinagoga, domingo eles estavam na missa. Precisaram passar por um momento de adaptação, de purificação. A igreja entende, né? Se você ler ali o Atos dos Apóstolos, logo no começo está escrito que eles celebravam a Páscoa do Senhor no dia do Senhor, que é o dia da ressurreição. Desde sempre eles fizeram isso. Por que o domingo? Olha só, como Deus faz tudo perfeito, né? Lá no Gênesis está escrito assim, Deus criou o mundo em 7 dias. Em 6 ele trabalhou e no 7º ele repousou. Esse 7º dia é o do repouso. E ele aponta para quê? Para um repouso que vai ser eterno. Toda a criação está organizada para chegar nesse 7º dia que é um repouso. Eu vou repousar, você vai repousar. A gente estava falando sobre morte na semana passada. Estar em Deus é o repouso. Cristo é o nosso sábado. Ele é o nosso repouso. Porque com Ele eu tenho contato com essa realidade, né? Da eternidade e tudo mais. Com Ele eu quero dormir. Com Ele eu quero morrer. O domingo é o 8º dia. A criação termina com esse repouso e há o 8º dia. O 8º dia é quando Deus recria todas as coisas. Houve a criação, houve um repouso e houve uma recriação. Porque Cristo, com o seu sacrifício, faz nova todas as coisas. Tudo aquilo que a gente pegou da criação dos 6 dias e estragou, Ele vem e renova no 8º, com a sua ressurreição. E é por isso que a gente celebra no domingo, mesmo sendo o sacrifício. Então, no domingo, a gente celebra esse momento, né, que é a Páscoa do Senhor. Toda semana eu tenho contato com a Páscoa do Senhor, com o sacrifício do Senhor, no dia da sua ressurreição. Porque enquanto eu estou celebrando a Páscoa, eu não posso esquecer que termina na ressurreição. Eu não posso esquecer que o meu sofrimento de agora vai terminar numa ressurreição. Deus me coloca no sofrimento para isso. A vida de Cristo aponta para isso. Então eu celebro a Páscoa no dia da ressurreição, para que a celebração aconteça também lembrando que haverá um depois. Terá um depois, né? Haverá um após a cruz. Você ia perguntar uma coisa? Eu ia. Você pode voltar em relação a. Fez 6 dias trabalhou, no 7º descansou. No 7º ele descansou e a obra estava completa. Tá, mas aí de segunda a domingo dá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo dá 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Sábado, domingo. Por que você falou 8? Porque domingo é o primeiro dia, né? Domingo é o primeiro dia. Sábado é o último dia. Então é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 6 dias. No 7º ele descansou. No domingo é o 8º dia. É a recriação. Entendi. A conta a partir do domingo. Isso. Contando a partir de segunda e da sábado, a recriação. Isso. Alguma dúvida, gente? É só uma matemática. Ainda bem que você Eu perguntou. ia perguntar Não se dá tem tempo. Vou te passar um desafio. Tenta ver os 40 dias da quaresma. Bicho, já contei que ele trouxe lá 100 anos. Não dá 40. Dá sempre mais ou menos. Sim. Mas tem uma explicação. É? Tem. Olha aí. Mais uma vez, né? A igreja então celebra a liturgia no tempo.
há um tempo litúrgico que ela coloca e ela há E essa valor nisso. liturgia é feita em só uma para todas as igrejas? Católicas? Não, as igrejas... Quem que faz a liturgia do esposo? Quem organizou a liturgia da missa, no caso, né, que você está falando, tipo, em ano A, ano B, ano C, putz, foi algum santo, eu não vou saber te E informar. repete todo ano? Tem ano A, ano B, ano C. Ah, Se você participar de todas as missas dominicais do ano A, no ano B, no ano C, tu vai ler todos os evangelhos. Os evangelhos estão espalhados em todos esses anos. Você vai ler algumas 2 vezes, né? Porque, por exemplo, o evangelho de Quinta-feira Santa até domingo da Páscoa é o mesmo todos os anos. E daí vai mudando os do tempo comum, os do tempo de advento. Os tempos de advento não é o mesmo também, quaresma também é o mesmo, mas o tempo comum que vai ser. agora a gente está no tempo comum, né? Agora a gente está no tempo comum. Então, assim como Deus estruturou o tempo, a igreja também estruturou a liturgia para que recordasse isso, né? Essa criação, essa santificação que Deus faz no tempo mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Você vai explicar no quaresma? Não vou explicar não. Você explicar. Tá, eu acho que eu me Ele ia perdi. explicar se ele falou Ele ia explicar, ele se perdeu aí. Ele tá tá conseguindo, beleza. Ele não falou Deve que ser ia cumprido. explicar. Vamos estudar aqui. Deve a Falar igual meu professor, não sei. Não, eu quero saber do Tá, Pentecoste. Eu agora fiquei... Você ia falar A gente também. vai falar sobre isso no Eu Cristo. não sei se eu me perdi, eu não escutei. E agora está falando só eu. Você falou que todas as religiões, né, tudo tinha um sacrifício. Todas as Aí religiões. você ia falar e não falou. Sobre? O porquê No do sacrifício. sacrifício. Você vai, um matar um bode, o outro no Umbanda faz isso, naquele faz outro. Antigamente, lá, você ia falar, eu não sei se você falou. Eu acho que eu comentei um pouco sobre isso semana passada, né? A lógica é assim, eu sirvo um Deus que me deu a vida. Como eu posso pagar um tão alto bem? Com que preço? Qual é o preço de uma vida? Como você pode retornar esse favor? Só se for a minha. Com a minha fé? Dando a vida. Vida por vida. Ah. Né? Por As quê? religiões aí entendem que, o suicídio não é uma coisa natural, é uma coisa de doença. Todo mundo sabe disso. Como eles entendem... Lembra que eu falei no começo que eles faziam sacrifício, a religião fazia sacrifício de bebê? Vida por vida. As religiões que são mais sãs entendem da seguinte forma: eu vou matar esse bode aqui no meu lugar, mas simboliza o meu sacrifício. Na época de Abraão era assim também? Assim como? Porque Deus pedia em sacrifício. Você lembra como foi a história do Abraão? Abraão pediu um filho, né? que ele queria um filho, né? Deus prometeu para ele um filho. A mulher dele já estava velha e ele estava sem paciência. Sim. A mulher dele falou: vai lá e pega a escrava. A escrava engravidou, ela teve um filho que chama Ismael. Sim. Ismael é o pai do Maomé. Sim. Muito bem. Deus visitou ele novamente e falou: não era esse o filho que eu te prometi. Eu te prometi ter o filho da Sara, da tua esposa. E ele deu um filho para Sara, o Isaac. Desculpa. Isaac tinha 8, 9 anos. Deus chegou para Abraão e falou: quero teu filho, sacrifica. Ele foi, subiu, Moriá. Acho que essa é das passagens mais fortes. É bonito, né? É bonito aquilo lá, né? Isso fala, hein? Agora, isso não está expresso, né? Para você ver como é o imaginário precisa ser coisado. Isso não está expresso. Só estava testando. Mas tu imagina. Não foi com o computador que ele fez. Eu imagino seu pai. Eu imagino Abraão subindo Moriá chorando muito. Não, eu imagino assim, cara, até chegar até na ponta, eu falo assim: se aparecer, eu vou matar todo mundo, pegar meu filho e sair correndo. Pra onde, velho? Não sei. Deus está em todo lugar, Deus não tem como fugir. Mas Esse é igual Tiririca, entendeu? Tentei fugir de mim, mas onde eu tava, onde eu fui, eu tava. Tem duas coisas muito difíceis de você entender, mas aí você estudando, tá vendo isso aqui é a fé, e você tem que acreditar e pronto, que no final dá tudo certo, né? Isso. Mas mas ó, eu imagino Abraão chorando muito, cara, com uma dor tremenda subindo o coisa. E veja. Mas ele levou Isaac ou Israel?
Isaac. Filho de Sara. O Ismael ele mandou embora. Ismael, ele- A Sara mandou expulsar eles, ela não aguentou. Mandou eles embora. Tipo, pro deserto, assim. Tem um filme. Muito interessante, né? Que Maomé vem do filho da escrava e o cristianismo vem do filho legítimo. Você viu? Não é interessante isso? Você vê aí, ó, tá aí, ó. Muito bem, ele pediu daí o sacrifício do filho. Eu quero o sacrifício do teu filho. A descendência. Isso como um culto. Ele pediu como se fosse um culto a ele. E testando também o Abraão, né? E chegando lá, Abraão ia sacrificar o filho, ele providenciou o coisa para morrer no lugar do Abraão. Ali ele instituiu um culto. Não precisa do teu filho, mas no lugar do teu filho, bota lá acho que era um bode, né? Que ele providenciou naquele momento. Existe algum E daí ele matou o bode como se fosse o filho. Não era forte, acho que era. Entendi. E hoje na liturgia tem algum caso aí de sacrifícios? Não, né? Do sacrifício do Cristo, todo domingo. Ah, não, tá. Mas assim, não tem nada que. Na cristã, não tem. No candomblé eu sei que tem. Ah, não, o resto aí tem tudo, não tem umas paradas. Não tem não. Cara, mas esse é muito pesado, velho. É bonito, né? Tem uma música muito bonita, vou passar pra vocês hoje, sobre esse negócio do Abraão. E toda vez que fala de Abraão, meu coração dói, cara. Putz, você vai gostar dessa E música. assim, ó, eu sei que deu tudo certo, mas o meu coração dói demais de pensar o que esse cara passou, meu. Isso é uma coisa que difícil de passar do meu coração, assim, essa Porque dor. você é como pai, né? É. Agora, a gente como mãe, a gente sente que Maria passou. Agora, Nossa. Eu imagino que seja mais fácil, né? outra Eu não consigo imaginar. Agora, uma coisa que eu Não superei passa, e não não. sinto mais essa dor é sobre aquele filme, tem o filme A Cabana, que o cara pega a menininha, sequestra a menininha, Esse aí não. mata a menina, e aí o pai E ele tem que Enlouquece. perdoar. enlouquece, aí ele volta lá no mesmo lugar e ele encontra com Deus, e Deus é uma mulher, não sei o quê. E aí aprende o perdão, né? A gente tem que perdoar. Quem somos nós que não perdoamos? Inclusive que for aquele próprio assassino da sua filha. Isso é uma coisa que dentro de mim já passou. Que antigamente falava sobre isso, doía igual dói falar de Abraão pra mim até hoje. Tipo, pensar em alguém matando a sua filha e tal. Assim, aconteceu alguma coisa com a minha família. Antigamente eu tinha um pensamento assim, cara, você botar a mão na minha família, principalmente a minha filha, você Eu mata vou explodir. eu mato em 30 dias. Sabe que você matar alguém em 30 dias? Você deixa ele 30 dias, Eu você mato vai lá, na arranca o negócio, arranca. Nossa, Você mata ele. Eu tinha esse pensamento. Hoje eu não tenho mais esse pensamento. Eu consigo, eu seria capaz de perdoar. Claro que você vai ficar bravo, tudo, mas eu seria capaz de perdoar. Mas essa sensação de pensar nisso, de poder acontecer e você ter que perdoar, eu não tenho mais. Assim. Pô, isso é muito bom de você meditar então na vida do Abraão, hein? Agora o tubarão me deu. Então, essa música, né, do Os Arrais, é uma música que ela canta a história do Abraão. Eu acho bonito porque ela explica também a história do Abraão. Porque é como se fosse o Abraão conversando com Deus. E ele fala da dor do Abraão, né? E daí, na música ele vai falar assim: pois você fica tranquilo, Abraão, porque um dia eu subirei uma montanha carregando a esperança do mundo e eu vou sacrificar o meu filho, como você está fazendo agora. E o sacrifício de Abraão aponta exatamente para isso, né? Para um Deus que também sobe uma montanha e lá não vai ter outra pessoa, vai ser o filho mesmo. É o Cristo mesmo que vai morrer. Não, e Deus se colocou no lugar de Abraão. Né? Isso. No Abraão há a profecia do filho, né? Isso é muito bonito. É uma música muito bonita, bem tocante. Esse de Abraão. E assim, sabendo, e ele tem esse sentimento de dor dentro do meu coração, assim, quando fala disso, e sabendo, mesmo sabendo que tudo deu certo e que Deus deu essa profecia, que você pode colocar outra coisa. Qual que é? Tem um filme que eu assisto, cara, que eu sofro toda vez, mesmo sabendo que no final tudo dá certo. Quando você aprende isso? Não lembro qual que é. Aí você dá um nome É muito óbvio. tradicional do teu filho. É bonito, né? Bom, gente, então por hoje é só isso, tá? Na semana que vem, eu quero que a gente converse sobre... A gente vai continuar conversando sobre liturgia, mas especificamente nos sacramentos. E eu queria falar com vocês, começar já falando sobre a missa, né? Que vai ser daí bem prático, no sentido de que, pô, é uma coisa que a gente vai toda semana, né? Então a gente desvendar algumas coisas a respeito do sacrifício eucarístico, pra gente discutir esse troço.
Tem um livro que chama O Grande Milagre, ou é o Grande Milagre ou é o Grande Sacrifício. Que é esse livro? É uma revelação privada, né? Aquilo que o Marcos falou também se aplica aqui. Uma revelação privada não é, você não é obrigado a acreditar nem nada. Que é uma graça muito grande que Deus deu para uma boliviana chamada Catalina Rivas, eu acho que é. De um dia ela ver o que acontecia na missa. Ver o invisível que acontece na missa. Então, junto com a liturgia terrestre, ela vê a celeste. Ela vê o ofertório, ela vê o momento em que Cristo é sacrificado, ela vê o Cristo sendo sacrificado, né? Tudo isso ela consegue ver. E ela relata nesse livrinho. Como é o nome? Eu vou passar para vocês no PDF. Pode ser? Em 5 dimensões, né? Porque até a 5ª dimensão ela conseguiu ver. Eu acho que seria da hora se vocês dessem uma lidinha nele. Ele é muito pequeno, de 40 páginas. Eu não sei se tem filme. Mas é um livro de 40 páginas, é bem pequenininho, assim. Quem conseguir, não estou obrigando ninguém. Mas é uma coisa que vai fomentar uma piedade dentro do coração, sabe? Que você vai ver a missa de outro jeito também. E é engraçado que ela começa não na missa, ela começa na hora da preparação. Deus fala para ela, vou te dar essa graça, mas você deveria estar preparada para ir para a missa. Você não está preparada. Você estava cheia das coisas, estava igual a Marta, fazendo um monte de coisa, não sei o que lá, não está pensando nas coisas e não pensando Você poderia estar preparada, sabe, pensando naquilo que você vai fazer. Pô, é muito bom, bonito mesmo. Vou passar o PDF para vocês, é pequenininho. Se vocês conseguirem ler até semana que vem, senão a gente discorre sobre ele antes da gente começar a falar sobre a missa. Tá bom? Sim. Manda a música. Vou mandar agora.